Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o texto da nossa meditação é Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 11, onde nós lemos o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Irmãos, nós estamos falando sobre uma série de mensagens chamada Antiga Promessa, e hoje eu quero falar sobre a promessa da libertação. Quando nós olhamos a Declaração dos Direitos Humanos, dos artigos 3 a 5, diz assim: Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. É interessante esses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque nós vemos uma expressão muito clara, muito objetiva, de um anseio do coração humano, que é a liberdade. Hoje nós temos diversas ideologias que vão propagando a ideia de liberdade, mas isso não significa que de fato estão libertando pessoas. Mas, de modo geral, você vai ver que esse é um anseio próprio do ser humano, ser livre. E se nós olharmos biblicamente, esse anseio da liberdade ele vai nos levar de volta ao Éden, aonde de fato o homem era livre. Porque a partir do momento em que ele peca contra Deus, ele deixa de ser livre. Nós já falamos sobre a promessa de libertação que Deus fez através do descendente da mulher. E hoje nós vamos ver esse texto de Isaías que fala também sobre libertação. É importante a gente observar que o texto se dirige a pessoas que estão angustiadas, presas, e isso se manifesta nas expressões de pessoas algemadas, pessoas cativas, por exemplo. É também falado que essas pessoas elas são oprimidas e elas têm uma expressão, né? Quando se olhava para essas pessoas, era possível as ver como
pessoas que estão intimidadas, que estão amedrontadas. Também nós temos uma outra palavra que está no texto que se refere a pessoas que estão vencidas pela tristeza, pessoas que estão tão angustiadas que se entregam à tristeza, ou como aparece aqui, quebrantadas. Porque o quebrantado também muitas vezes nos aparece como pessoas que estão buscando a Deus, mas aqui necessariamente não é isso. Se fala então de pessoas que estão quebradas pelas tristezas da vida. Depois fala de pessoas que estão em luto, né? E tem uma figura de linguagem aqui que era usada pelos judeus, né? Onde eles jogavam cinza mesmo, o que sobra depois de uma fogueira, em cima da sua cabeça em forma de lamento. E para fechar esse quadro, nós temos a expressão de que essas pessoas estão com o espírito angustiado. Bom, isso não é incomum. Hoje nós temos pessoas que vivem assim e durante a história muitas pessoas viveram desse jeito. O aspecto que é importante a gente destacar é que Isaías, como um instrumento de Deus ao profetizar aqui, ele vai identificar pessoas que estão com um sofrimento que é além de um sofrimento econômico, que é muito além de um sofrimento que seria resolvido com assistência à saúde, ou mesmo até com vínculos de amizade, de companheirismo. Ele traça um quadro de profunda tristeza, de profunda angústia, e que vai muito além de qualquer movimento político, social que possa ser feito para que essas pessoas venham encontrar tranquilidade, paz e libertação. Então, do que Isaías fala? Ele fala de uma situação, sim, política, né, que o povo vivia, de opressão, de incerteza, mas ele fala especialmente de uma condição espiritual deplorável. O que isso significa? Essas pessoas, elas estavam vivendo a sua vida, procurando soluções aonde eles não poderiam encontrar. Havia a iniciativa de fazer alianças com outros povos, dar o tesouro do reino como barganha, mas a grande questão é que esse povo ele vivia oprimido espiritualmente. Hoje, quando nós falamos sobre a condição que nós vivemos, nós podemos olhar também diversos aspectos. Nós podemos falar sobre discriminação, nós podemos falar sobre distribuição de renda, nós podemos falar sobre o impacto que a pandemia tem sobre a nossa vida, nós podemos olhar os dados de depressão, de ansiedade, de transtornos mentais. Nós podemos fazer diversos tipos de análise e nós vamos chegar na conclusão de que o povo nosso vive também de uma maneira cativa de várias coisas. Mas o ponto que a gente precisa chegar é entender que, independente daquilo que a gente vai apontar como sintoma, nós precisamos identificar com mais profundidade a causa. E a causa de todas essas mazelas que nós temos se chama pecado. O mundo tenta dar outros nomes, mas a Bíblia sempre destacou que o problema é a iniciativa humana que não considera Deus como a sua solução. Qualquer iniciativa nossa, egoísta, autossuficiente, que procura esquecer de Deus. Então a promessa da verdadeira libertação parte aqui de Isaías falando a respeito de alguém. Esse alguém é o Messias, esse alguém é aquele que vai vir para definitivamente trazer a cura. Ele vai cortar a raiz, ele vai estancar de fato o sofrimento. Porque ele não lida simplesmente com os sintomas, mas ele vai lidar com a causa. Todo mundo, eu acho que grande parte das pessoas já teve febre. E quando a gente tem febre,
a gente procura tomar um remédio para diminuir a febre ou para controlar a febre. Mas enquanto nós não descobrimos com o médico, num hospital, a causa da febre, o que causa a inflamação, o que aconteceu no organismo para que essa febre aparecesse, nós vamos ficar tomando remédio e vamos enfraquecendo cada vez mais. Porque a febre, ela é só o sintoma, ela não é a causa, né? E do mesmo jeito, a desigualdade, a fome, a opressão, todas essas coisas que nós vemos são sintomas de algo que está enraizado no ser humano, na sociedade, que é o pecado. Então, Isaías, ele é cirúrgico, ele é preciso quando ele vai dar a solução para esse povo. A solução não é distribuição de renda apenas, não é alimento para todos apenas, não é fortificar a cidade na época dele, ou então termos um exército hoje com potencial bélico. Nada disso é suficiente, porque sempre vai emergir, vai surgir uma nova questão, e essa nova questão continua a ser enraizada no problema central. Então, logo no início do texto, Isaías faz uma declaração aqui em primeira pessoa, como se alguém estivesse dizendo isso, e esse alguém, se você lembrar, em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus começa o seu ministério, ele está numa sinagoga, ele pede o livro do profeta Isaías, que era um rolo na época, e ele começa a ler esse texto e ele vai então declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele vai fazendo todas essas declarações até o ponto em que ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. O próprio Jesus, a própria Escritura, então, nos dá a direção para entender qual é o instrumento de Deus para de fato nos libertar. A antiga promessa diz que Deus havia de nos libertar. E Isaías está dizendo qual é o instrumento que Deus vai usar para nos libertar. E Jesus disse que é Ele a pessoa, é Ele o instrumento a libertar cada um de nós. Veja só, ele começa no primeiro versículo dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, e essa é uma imagem, uma ilustração para entendermos que ele faz as coisas a partir do que Deus determina, ele está comprometido com os valores do reino de Deus. Então, o Espírito, com letra maiúscula, do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ungir aqui é a palavra, a ideia é de capacitar. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, eu estou fazendo as coisas que Ele manda, porque Ele mesmo tem me capacitado para fazer. E fazer o quê? Anunciar as boas novas àqueles que estão quebrantados. Anunciar o Evangelho, ou seja, o Evangelho é a vacina, o Evangelho é o remédio definitivo, que a gente está falando esses tempos agora tanto sobre testes, né, de vacina. O Evangelho é o único que não tem efeito colateral, que é 100% eficaz para libertar o nosso coração. E isso só pode ser feito por alguém que está qualificado. E o único que está qualificado é aquele que tem o Espírito sobre ele e que está ungido, capacitado para fazê-lo. A sua missão, pelo que nós vemos, consiste em 3 coisas. Ele vai curar, ele vai restaurar e ele vai libertar. Nós vimos o quadro anterior dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? E agora nós temos aqui o que ele vai fazer. Então ele vai curar, ele vai restaurar e ele vai libertar. Esse texto, meus irmãos, tem sido muitas vezes utilizado em igrejas e existem muitas mensagens online hoje desse texto que são tratados como promessas para o momento que nós vivemos hoje. Então, se você está doente, você vai ser curado. Se você perdeu alguma coisa, Deus vai te dar algo melhor. Mas nós precisamos entender que o próprio Jesus é quem nos dá a chave para entender esse texto. E Jesus, ele não prometeu para nós
que nós nunca ficaríamos doentes, ou que tudo o que é tirado da nossa vida vai ser dado em dobro, ou que nós, em absoluto, poderemos ser livres. Porque se nós entendermos isso de uma forma materialista, nós teremos problemas. Porque nós temos pessoas que são crentes verdadeiros que morrem com uma doença. Nós temos crentes verdadeiros que perdem, por exemplo, os seus bens e não recebem 2 ou 3 vezes mais. E nós temos cristãos sendo perseguidos. O que nós precisamos entender é que Jesus ele está trazendo não uma solução para o nosso momento de vida hoje, mas também para esse momento. Porque o que Jesus faz ao nos dar o remédio que é definitivo, que é totalmente eficaz, é nos dar a liberdade para entender tudo o que nós vivemos. Inclusive entender que Deus pode muitas vezes resolver não nos dar a cura, não restaurar o nosso dinheiro perdido, e muitas vezes a gente vai continuar sendo perseguido. Porque esses são indícios de que nós estamos agindo contra os verdadeiros inimigos. Mas se nós entendermos que esse texto ele tem que ser uma promessa para esse momento, então nós temos uma dificuldade. O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus é um instrumento de Deus para de fato nos libertar. E ele pode sim nos libertar fisicamente, ele pode sim nos dar liberdade financeira, econômica, e ele pode sim fazer com que a perseguição seja estancada. Mas muitas vezes o que Deus vai fazer é nos dar capacidade. Ele vai, do poder dele, ele nos dá qualificação, ele nos dá preparo para que nós passemos por essas coisas de uma forma que venha a glorificar o nome dele. É importante que eu e você tenhamos no nosso coração que a antiga promessa não é uma promessa que se cumpre 100% nessa vida. A promessa que nós temos é uma promessa de liberdade espiritual. E ter a capacidade de enxergar as coisas como elas de fato são, e eu tenho dito isso muitas vezes na igreja, o Evangelho é o poder de Deus para enxergarmos as coisas como de fato elas são. Então, quando isso acontece, nós entendemos que é importante sim prestar assistência a pessoas que estão com fome. Mas é muito mais importante anunciar a elas o Evangelho que liberta do pecado, o Evangelho que liberta dessa condição do mundo, o Evangelho que dá forças para enfrentar os inimigos de Deus de frente e vencê-los. Aqui também diz que o ungido do Senhor é um arauto, ou seja, é aquele que está anunciando. Hoje nós temos formas diversas, de anunciar alguma coisa, internet, mas eu me lembro ainda anos atrás quando eu ia a São Paulo e havia muitas pessoas com placas na rua, A pessoa ela vestia como se fosse uma placa na frente e atrás fazendo propaganda de alguma loja, alguma coisa. A ideia do arauto se aproxima bastante dessa ideia, ou então da ideia daquele rapaz ou daquela moça que fica com o microfone na frente da loja chamando as pessoas. A ideia do arauto é de alguém que está comunicando algo, que está chamando a atenção das pessoas para algo importante. E aqui, tanto o Messias, que é Jesus, assume a boa notícia, como ele também anuncia a boa notícia. E se você se lembrar, Jesus ele começa o seu ministério, como eu já disse lá em Lucas 4, lendo esse texto, e o que nós vemos que Jesus anunciava no início do seu ministério era aquilo que também João Batista anunciava, o Evangelho, o reino de Deus está próximo, então é necessário crer e se arrepender. Essas duas questões estão sempre juntas. E a consequência de tudo isso, irmãos, é que nós não vamos mais jogar cinzas nas nossas cabeças. Mas o texto aqui traz uma figura que é a de usar um turbante. É claro que isso tem a ver com a região que eles estavam. E quando havia festas, alguns vestiam
uma espécie de turbante, e isso era um sinal de alegria, era um sinal de regozijo, de festa, né? Então, eu não vou... A promessa da libertação não é que a gente passará a eternidade jogando cinzas na nossa cabeça, mas é a promessa de que nós poderemos celebrar, cultuar, agradecer, louvar a Deus. Há uma outra expressão muito bonita que é carvalhos de justiça. E se você sabe, se você já ouviu falar alguma coisa sobre carvalho, são árvores muito sólidas, muito úteis. E a ideia de ser carvalho de justiça que Isaías está trazendo é que o povo de Deus vai ser fonte de bênção. Mais uma vez você vai falar, mas pastor, toda vez volta nessa questão de ter que abençoar os outros, de ter que fazer as coisas para que os outros sejam abençoados? A resposta que eu tenho para você é essa. Porque se nós entendemos o Evangelho no que ele é de fato, nós vamos entender que não é possível o Evangelho ser só para o meu benefício. Por isso que muitas vezes as promessas de Deus não são necessariamente materiais, mas elas são em um plano que nos liberta da obsessão por ter coisas. Veja como que é mais profundo aquilo que Deus faz na nossa vida. Também fala sobre reedificar e sobre dupla honra. Então havia um lugar de vergonha. Esse lugar de vergonha não existia no plano original de Deus. Mas no momento em que o pecado entra no mundo, passa a ter vergonha, passa a ter repúdio, passa a se ter uma quantidade de sentimentos de oposição, né? de se opor a outra pessoa. Com Cristo nós teremos um lugar de honra, não por nós, mas por Ele. E é assim que esse texto vai caminhando para nos ensinar que a antiga promessa de libertação que Deus nos fez, ela se cumpre na pessoa de Jesus. Ele mesmo nos diz que é essa pessoa e a palavra nos mostra que é. Mas mais do que isso, eu queria que nesse momento de reflexão, você pensasse se Cristo é o seu libertador pessoal, ou se você ainda se sente aprisionado, amargurado, entristecido, se você ainda se sente oprimido. Porque se tem esse tipo de sentimento em você, há um convite de Deus para nós, no momento em que nós meditamos nessa palavra, de que nós nos apropriemos, de que nós venhamos com mãos limpas diante dele para receber a graça de sermos tomados, de sermos feitos livres, libertos, não mais cativos, mas agora sim livres. Que Deus então te abençoe, que Deus possa, nesse momento que nós nos aproximamos do Natal, encher o seu coração de alegria, tirar todo sentimento, toda a angústia, toda a tristeza que esse ano pode ter produzido em você, que as suas ações têm produzido em você, e Ele possa então abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. A promessa se cumpre porque Cristo já nos libertou. Amém. E até a próxima.